Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um. Dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre a alma e subtítulo Unidade da Alma e do Corpo no Homem. E hoje a gente vai estar falando no parágrafo 992 sobre ressurreição de Cristo e a nossa. É esse Deus maravilhoso que se coloca por nós, dando a vida por nós, a nova e eterna aliança, né, irmãos? Por isso que todo católico, apostólico, romano, cristão, que vivendo a doutrina de Cristo, na fé, baseado no mover da palavra, da tradição, do magistério, junto com a igreja, caminhando com a unidade de Cristo com a igreja, que é a noiva, nos remete, irmãos, aos sacramentos, e os sacramentos nos leva a esta purificação, a esta unidade com Cristo, onde que nós, diante da ressurreição de Cristo, e a nossa, nós nos unimos com Cristo e ressuscitaremos com Ele na glória eterna. Então nossa alma é levada na hora da morte a este primeiro juízo e teremos o segundo juízo no retorno, que é onde a gente vai estar levando o nosso corpo, né? Esse segundo juízo é para aqueles que estão aqui e vai ser ressuscitado nosso corpo glorioso e vamos ser levados ao céu com corpo, alma, na graça de Deus. Então essa segunda unidade do corpo com a alma, com aqueles que morrem diante da ressurreição. E nós temos vários exemplos na palavra e hoje nós vamos ver isso diante do catecismo, diante deste mover, irmãos, como é importante a gente estar caminhando junto com a igreja de Cristo, que é a unidade perfeita com Ele, e assim a gente vai entendendo, né, que o corpo vai ao pó da terra, mas a nossa alma não, mas nós ressuscitaremos junto com Ele. Por quê? A gente vê na palavra, a palavra direciona tudo. E junto com a igreja. E a igreja tem 2025 anos. Desde a morte de Jesus, a igreja foi levantada por Ele e nós somente acompanhamos, irmãos. E o catecismo faz isso, nos dá o caminho dessa doutrina cristã. Vai dizer assim, no parágrafo 992. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. Então, teve aliança de Abraão, teve aliança, primeiro teve aliança com Noé, teve aliança com Abraão, com Moisés. E aí, meu irmão, nós vamos vendo a graça sendo santificada diante das alianças. Nós temos a nova e eterna aliança, que é a ressurreição dos mortos, o sangue da nova e eterna aliança derramado na cruz. Diante da morte ali, a nova aliança, né? Então, quem bebe o meu corpo, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue terá vida eterna, e este é o sangue da nova e eterna aliança. Então ali finalizou toda a aliança, e a ressurreição, meu irmão, é isso que o católico hoje vive nos domingos, o dia que Jesus ressuscitou, a nova aliança. Então, como Deus fez aliança com Moisés, com Abraão, essas alianças foram provisórias até chegar que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, o próprio Deus vivo se levanta, né? Ele sai do seu descanso, que Deus não descansa, né? Mas é uma forma de dizer que ele estar na presença dele aquele dia, se voltar todo o teu coração para Deus. E neste mover, em Atos dos Apóstolos, a gente vê os apóstolos se reunindo no primeiro dia da semana, que era no domingo, fazer isso em memória de mim, e eles faziam isso todo domingo, que é a ressurreição do Senhor, que é a nova e eterna aliança, a vida em Cristo Jesus, porque nós não morremos. Nós estamos vivos, aqueles que estão neste momento, nesse descanso do seu corpo, vai ressuscitar com Jesus na última vinda dele. Então, queridos irmãos,
O parágrafo 992 vai nos dizer isso. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como uma consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua descendência, e nesta dupla perspectiva que começará a experimentar a fé na ressurreição. Nas provações, os mártires macabeus confessam: o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, e nós que morremos por suas leis, segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 9, está escrito isso. É desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus a esperança de ser um dia ressuscitado por ele, segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 14. Quem tem a Bíblia completa, né, que é a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela tem esses livros, não foi retirado nenhuma vírgula. Então, como disse que acrescentou, não foi retirado, porque esses livros já existiam antes de Jesus e foi retirado no Concílio de Trento, onde que retirou também o Evangelho, não aceitou o Evangelho. Então, meu irmão, que a gente possa entender que o católico, apostólico romano, a Bíblia do católico é aquela mesma Bíblia dos 70 que foram evangelizar, que anunciaram e retornaram, né? Então, assim, é esta a palavra de Deus, é este mover. Diante deste mover, nós temos aqui a ressurreição de Cristo e a nossa. Pega a sua palavra em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vai nos dizer assim: vendo minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus dizendo para os discípulos aqui, diante da falta de fé de Tomé, né? Naquele momento, mas que traz para nós a falta de fé de Tomé trouxe para toda a igreja a certeza que ressuscitou Jesus, que era o corpo dele ali. Toque em mim, é o meu corpo que está aqui. Então, meu irmão, é a ressurreição do nosso Senhor. Pega a sua palavra também em João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus. Aqui Jesus diz, antes de a gente ler a palavra, Jesus diz para Marta e Maria que Lázaro tinha morrido. E Maria diz: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha só, ela disse que, disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Versículo 23. João 11, 23. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aqui tem pessoas que pregam essa palavra sem esse discernimento e diz que morreu num descanso, já está lá, por isso que não tem intercessão dos santos, por isso que não tem nada, morreu, você foi ao pó da terra, você está descansando lá, você não vive, você não tem, a tua alma não foi, né, para perto de Jesus, nada. Aí olha o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? O que Jesus disse para o ladrão lá na cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, querido irmão, que a gente tenha discernimento na hora de estudar a palavra. Porque isso que eu estou falando aqui, porque eu já pesquisei, porque já tive dúvidas na minha fé, quando falaram para mim isso, né? Porque eles questionam que os santos não intercedem. Aí tem o livro de Apocalipse que vai mostrar. Então, irmãos, assim, né, não vamos entrar nesse mover da intercessão dos santos, né? Mas os anciões levavam lá as orações lá no altar. Então, assim, todo esse mover, aonde você pega lá que morreu também, tem aquela pergunta, né, que fala assim, que a mulher tinha 7 maridos, quando morreu, quem seria o marido dela lá no céu? Aí é uma parábola, né? Jesus diz assim, que não é uma parábola não, perdão. Jesus diz assim para eles, né? Aquele que vocês serão como anjos. E o que o anjo faz? Ele leva a nossa oração para Deus. Então, esse é o mover da intercessão dos santos. Porém, nós estamos voltando aqui sobre a ressurreição de Cristo e a nossa. Querido irmão, não tenha dúvida de professar a sua fé. Não tenha dúvida de você colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Que é, você crê? Você crê, irmão? Mesmo que você esteja morto, você viverá. Com a mão no teu coração, fala: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus.
em quem eu creio, em quem eu professo a minha fé. Eu creio, Jesus, na ressurreição dos mortos. Hoje, irmãos, também a gente rezar o Pai Nosso. Vamos rezar o creio, finalizando nosso momento café com Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Irmãos, vamos rezar de novo. Como diz outro, combate é forte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, quando falha a nossa oração, é porque o combate é forte. Então, que Deus possa nos dê sempre a graça de estarmos diante dele e professando a nossa fé. Obrigado, Jesus. Um grande abraço, irmãos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.